Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente vai falar sobre polaridade e solubilidade de moléculas, tá? Recomendo, se você não está confiante ainda nessa disciplina ainda de Química 1, olhar os vídeos de ligação química e de geometria molecular, porque é tudo interligado, tá? Só um outro grande detalhe, a polaridade que a gente vai ver aqui, basicamente vai ser de substâncias que fazem ligação covalente, tá? Por quê? Toda substância iônica que fazem ligação iônica é polar, tá? Polar, lembrando, formação de polos positivos e negativos, tá? Substâncias iônicas tendem a formar cátions e ânions, ou seja, vai ser sempre polar. Então, o que a gente vai trabalhar mais aqui é substâncias covalentes, substâncias moleculares, assim como a gente viu em geometria molecular, tá? Então, o primeiro ponto já foi esse. A gente vai trabalhar algumas coisinhas, porque às vezes vocês confundem ligação polar de molécula polar. Porque tem casos que uma molécula vai ter ligações polares, mas a molécula vai ser apolar, tá? Então eu quero se você conseguir entender isso nesse vídeo, pô, já está satisfeito, tá? Então vamos começar aqui. Primeiramente a gente vai falar de polaridade, tá? E aí eu vou te separar em dois itens. Primeiro, quando tiver dois átomos, você vai seguir uma regra. Quando eu tiver mais de dois átomos, você vai seguir outra regra, tá? Então, primeiramente, quando eu tiver dois átomos, você vai saber o seguinte, cloro 2. Cloro 2 tem dois átomos de cloro. Você tem dois átomos iguais, você já pode matar que essa molécula é apolar, tá? Porque tem dois átomos iguais. Então, anota isso. Dois átomos iguais vai ser o quê? Apolar. Então, por quê? Vai ser um cloro fazendo uma ligação covalente com outro cloro. Lembra que o cloro tem 7 elétrons na valência dele, né? Família 7A, grupo 17. Ó, faz essa ligaçãozinha aqui, tá? Então, nesse caso, é uma substância polar, porque nesse caso de dois átomos, a gente pensa muito em eletronegatividade, né? Quem é que está puxando elétron para quem? Como aqui é igual, não vai acontecer nada, né? Então, aqui é polar. Átomos diferentes, ó, tem dois átomos, um hidrogênio e um bromo. Dois átomos. Como é átomo diferente, aqui é polar. Tá bom? Só isso. Eu vou colocar aqui um mapinha mental depois, botando tudo isso, essas regrinhas todas, tá? O hidrogênio vai estar ligado aqui a um bromo, no caso, né? O bromo tem 7, aquela coisinha. Aí vai fazer uma ligação covalente, aqui. Só que é o seguinte, o bromo é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o bromo, ele atrai os elétrons dele para cá. O bromo tem carga negativa, hidrogênio carga positiva. Olha a formação de polos. Polar, tá bom? Então, basicamente isso que você vai ter que entender quando eu tiver dois átomos. Se for igual, apolar. Se for diferente, polar. Bem simples, né? Agora vamos complicar um pouquinho. Agora, ó, atenção com esses casos agora, porque é mais complicadinho, tá? Mas depois que vocês entendem isso, vocês vão saber direitinho o que é polar, o que é apolar, tá? Para ser apolar, quando eu tiver mais de dois átomos, você tem que ter duas condições. As duas têm que acontecer. Quais são as duas condições? A primeira, o elemento central tem que estar ligado a um monte de átomo, todos iguais. Se tiver átomos diferentes, por exemplo, eu tiver um enxofre ligado a um oxigênio e a um cloro, não são iguais, né? Agora, um enxofre ligado a dois oxigênios são ligantes iguais, entendeu a lógica? Agora, tem que estar ligado a todos os átomos iguais ou não ter par de elétron sobrando no átomo central, tá? Por exemplo, CO2. CO2 é um carbono com 4 elétrons e ele faz o quê? Uma ligação com oxigênio aqui, uma outra ligação com oxigênio aqui. O oxigênio, lembra, tem 6, né? Aqui tem 6. Aí ele faz uma ligação covalente aqui, uma outra ligação covalente aqui, outra ligação covalente aqui, outra ligação covalente aqui. Fica assim, né? C dupla O aqui. Se você ver, ó, olha o átomo central, o carbono. Ele está ligado a ligantes iguais? Tá, ó, ele está ligado a um oxigênio e oxigênio. Ó. Ligantes do átomo central iguais. Tá igual. O carbono está ligado a um monte de oxigênio, a dois oxigênios,
ou seja, é igual. Agora, e sem par de elétrons sobrando no átomo central. Tem par de elétron aqui sobrando no carbono? Não tem. Então, esse caso é um caso de uma molécula apolar. Quem prestou atenção nos outros vídeos, eu dei exemplo de CO2 quando eu falei de ligação covalente polar. E aí está um detalhe importante, isso é questão de prova. Eles adoram cobrar isso em vestibular e tudo. Que é o seguinte, se eu analisar a polaridade dessa ligação, tem diferença de eletronegatividade aqui, porque o oxigênio atrai mais elétrons que o carbono. Então vai ter formação de carga. Beleza, vai ter formação de carga. Então eu posso afirmar que cada ligaçãozinha dessa aqui covalente, ela é covalente polar, tá? Ah, mas se é covalente polar, por que a molécula é apolar? Porque essa ligação para cá e essa ligação para lá se anulam, como se fosse um vetor, tá? Deixa eu ver se eu consigo te explicar isso aqui. Imagina que você tem um vetor para cá, uma força para cá, porque o oxigênio está atraindo os elétrons. E para cá também tem, não tem? Esses vetores, a força resultante é zero. Ou seja, Então você tem casos o quê? Que a ligação é polar, mas a molécula é o quê? Apolar. Esse é o caso, tá? O que eu quero que você entenda é, para ser apolar, quando a molécula tem mais de 2 átomos, para ser apolar, tem 2 condições, tem que obedecer às 2 condições. Ligantes iguais no átomo central, sem par de elétrons sobrando. Se não tiver nenhuma uma dessas 2 condições, vai ser o quê? Polar. Então eu botei aqui, polar. Se tiver ligante do átomo central diferente, já é polar. Se tiver átomo central com par de elétrons sobrando, já é polar. E aí eu botei ou, por quê? Não precisa ser as 2 condições. Uma das 2 vai ser polar, tá? Então estuda mais a apolar. Não tem as 2 condições? Já pode cravar que é polar, sem medo de ser feliz. Então, ó, vou dar um exemplo aqui, mas eu vou dar outro depois. HCN, ácido cianídrico. Carboninho 4 elétrons. Você tem um nitrogênio, que tem 5 elétrons. E tem um hidrogênio que tem 1, né? O hidrogênio ele vai fazer uma ligaçãozinha aqui covalente aqui com ele. Pum. Agora ele tem 2, está satisfeito? O carbono tem 5. O carbono vai fazer uma covalente aqui com nitrogênio, outra aqui com nitrogênio, outra aqui com nitrogênio. Porque agora vai ficar com 8 e 8. Vai ficar assim, ó, C-tripla-N hidrogênio. Aí você fala, não foi. João, como é que isso aqui é polar? Se não sobrou par de elétron no carbono, né? Não sobrou par de elétron no carbono, né? Só que é o seguinte, ó. Os ligantes são iguais? Não são iguais. Hidrogênio, nitrogênio. Então isso é polar. Mesmo não tendo o quê? Par de elétron sobrando, tá? Porque dos 2 requisitos para ser polar, a gente não obedeceu, que são os ligantes diferentes. Ok? Um outro exemplo aqui. Vou apagar aqui mesmo. Vou mostrar aqui um outro exemplo. Água. Né? Águazinha. Água é o quê? É um oxigênio. Você está ligado a hidrogênio aqui, ligado a hidrogênio aqui. Só que você tem 2 pares de elétrons sobrando no oxigênio. Né? Porque o oxigênio tem 6 elétrons, só compartilham 1 e 2. Tá? Então, ó, nesse caso, os ligantes são iguais? São. Requisito de apolar. Mas tem par de elétrons sobrando? Tem. Isso aqui é coisa de polar. Par de elétrons sobrando aqui, ó. Então, por isso que a água também é polar. Foi? Então, ó, vou botar um esqueminha aqui, tá? Para vocês pegarem. Tira uma foto, um printzinho do vídeo aí. Pega esse mapa mental, tá? Senão eu vou colocar o mapa mental no Classroom, qualquer coisa, tá? Vamos continuar então agora para a solubilidade, que é muito mais simples. Muito bem, ó. Solubilidade é bem mais simples, que é o quê? Você só tem que lembrar dessa regra. Semelhante dissolve semelhante. Só isso você tem que lembrar. O que é semelhante, João? O seguinte, se a molécula for polar, ela dissolve... Não, vamos pensar o seguinte. Se o solvente for polar... Aqui, ó, solvente aqui, tá? Se o solvente for polar, então ele vai dissolver o quê? Moléculas polares. Tá bom? Então, ó, polar dissolve polar. Apolar dissolve o quê? Apolar. Então, você vai ter que ver qual é a polaridade do solvente. Por exemplo, a água. A água, a gente viu que a água é polar. A gente viu
no quadro anterior. A água é polar. Então a água só dissolve substâncias o quê? Polares, tá? Então, por exemplo, o óleo, por que a água não dissolve o óleo? Porque o óleo é uma molécula apolar, tá? Tem uma coisa chamada hidrocarbonetos, tá? Então ela é apolar, ok? Então para você dissolver o óleo, você tem que colocar outra coisa apolar no caso, tá? Basicamente é isso que você tem que saber. Você tem que saber polaridade para saber solubilidade, entendeu? Se você souber polaridade, vai saber solubilidade, tá? Então, lembra dessa regrinha. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, tá bom? Só isso, tá? Exercícios aqui para vocês tentarem fazer. Qualquer dúvida, tira dúvida comigo no Classroom ou no ao vivo, tá bom? Um abraço para todo mundo, fui.